Bem, pessoal, boa noite a todos novamente. Então, é com muita honra e alegria que a gente apresenta aí Dr. Eduardo Novaes, do Rio de Janeiro. Ele que é doutor em oftalmologia pela Unifesp, especialista em retina, e também fez seu pós-doutorado no New England Eye Center na Tufts University, em Boston. E Eduardo é um dos grandes expoentes aí da turma jovem da retina, e com certeza vai ter muita informação para dar para a gente e muita dica também do dia a dia na prática. Eduardo, mais uma vez, obrigado aí por dispensar seu tempo aí, sua vida que é corrida, e seja muito bem-vindo ao Web Update da FAV e do Hope. Ô Vasco, primeiro eu queria agradecer a você, a Fundação Altino Ventura, o Hope, ao Felipe, também a família Ventura, que eu tenho muito carinho, a Bruna, a Camila, a Liana, o Marcelo. É uma honra imensa poder participar. Eu espero poder atingir a expectativa, tenho certeza que as aulas foram sensacionais até agora. E vamos ver se eu consigo, pelo menos, manter o nível, né? Vou tentar dar o meu melhor aqui. Vai conseguir sim. Vamos fechar esse Web Update no final de ano de 2020 com chave de ouro. A AbbVie causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a AbbVie. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a AbbVie. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar. O tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro
Tá joia, pessoal. Então, bem, como o Vasco apresentou, eu sou Eduardo Novaes. Eu vou pedir para Vasco, Felipe, vocês estão moderando, se aparecer alguma pergunta durante a aula, se vocês quiserem parar, eu acho interessante, isso aqui é um bate-papo. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o descolamento de retina, eu queria agradecer não só a todos presentes, e o convite também, mas eu queria um agradecimento especial ao Felipe Lucato, Luiz Felipe, também conhecido como Luípe, que foi o meu F+, e também me ajudou com alguns vídeos aqui do Retina Tips, também conhecido como Retina Tips, super famoso aí. Então, vamos começar, pessoal. Pequena introduçãozinha, só para a gente não sair meio que boiando. Descolamento de retina, a gente sabe que é uma ameaça à visão. A gente sabe que se não fizer nada, o paciente vai ficar cego. E até 1920 era isso que a gente tinha que falar com o paciente, que era uma questão de tempo o paciente ficar cego. E a incidência, graças a Deus, ela não é muito alta, então 1 a cada 10 mil. E esse desfecho da cegueira, ele começou a mudar quando o Jules Gonin, ele começou a fazer as primeiras cirurgias vitreoretinianas. Só que as cirurgias tinham um desfecho muito ruim, né? Vocês devem imaginar. Só que aí quando o Charles Keppings, ele inventou o oftalmonocular indireto, oftalmoscópio, o cenário da cirurgia vitreoretiniana começou a evoluir, né? E até então tecnologias foram aparecendo e hoje a gente tem o que a gente tem, que é uma tecnologia fantástica. A gente hoje pode oferecer aquela brincadeira de que o paciente de retina não fica mais 20/20, ela já não pode mais ser dita, tá? Então, graças a Deus, os pacientes podem ter um desfecho excepcional. Então, falar rapidamente dos fatores de risco, e aqui a gente tem que destacar a degeneração látice, né? Degeneração látice é muito, muito importante como fator de risco. Só para vocês terem uma ideia, um estudo mostrou que 20% dos pacientes com descolamento de retina tinham degeneração látice. Não quer dizer que todo mundo que tem látice vai ter uma chance de 20% não, tá, pessoal? Quem tinha descolamento de retina, 20% tinha látice, tá? Então, é importante. Né? A gente sabe que na látice a gente tem um afinamento da retina e uma aderência do vítreo anômalo nessa região. Então, quando a gente tem qualquer alteração, mobilidade do vítreo, descolamento do vítreo, a chance de você fazer uma ruptura nessa região é muito grande. Mas a gente também não pode deixar de falar, por exemplo, da ruptura enferradura, que acontece com o descolamento do vítreo posterior, né? E os buracos operculados, eles também oferecem risco, tá? A miopia patológica, porque o paciente acaba tendo, né, uma degeneração periférica, mais chances de degenerações periféricas, cirurgias intraoculares prévias, traumas, né, obviamente, descolamento de retina em olho contralateral e uma história familiar de descolamento de retina. E a fisiopatologia, a gente tem, né, líquido entre a retina neurosensorial e o EPR. A retina são 10 camadas, são 9 da retina neurosensorial e o EPR, e o descolamento de retina ele acontece quando a gente tem aqui quando a gente tem a separação do EPR da retina neurosensorial, dessas 9 camadas, que pode ser por um defeito retiniano, que é o regmatogênico, tá? Por um rasgo na retina, pode ser através de contração de membranas proliferativas, que é o descolamento tracional, aí você vai ter uma separação física, ou produção de líquido inflamatório ou exudativo que empurra a retina, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro, que é o regmatogênico. E os sintomas, o paciente ele pode ter inicialmente fotopsia, são os flashes, e aí acompanhado de várias moscas volantes, várias manchas, floaters no campo de visão e perda do campo de visão. Tá? E aí o paciente vai chegar para você, ele pode ter somente essas queixas ou ele pode ter baixa de visão, né? Quando o descolamento já comete central. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai mapear o paciente. Só que um macete muito importante que muitas pessoas, principalmente quem não faz retina, não sabe, e é importante que até quem não faça retina saiba diagnosticar para poder encaminhar o paciente, porque tempo é retina, é visão, tá? Quando a gente mapeia o paciente e não acha nenhuma ruptura, bota o paciente na lâmpada de fenda, dilatado, claro, e olha o vítreo anterior na biomicroscopia. Se você perceber essas células GPR, que vão ser células pigmentadas no vítreo anterior, esse é o sinal de Schaeffer,
que é o tabaco dust, que é a poeira de tabaco, que nada mais é do que células de EPR boiando no vidro interior. Então, onde fica o EPR? Aqui embaixo da retina. Então, para o EPR sair e estar presente na cavidade vítrea, tem que ter tido um rasgo na retina. Então, é importante, a gente vê que tem até criancinha vendo aí, isso é bom. Então, é importante vocês, se não acharem na ruptura no mapeamento, viu o tabaco dust, bota uma lente de 3 espelhos, bota uma lente de grande angular e procura, porque pode ser que tenha. E aí você vai fazer um mapeamento de retina, você vai ver então o bolsão e provavelmente você vai ver as rupturas, tá? E é muito importante você identificar as rupturas, porque o tipo do tratamento vai depender do tipo de ruptura e localização da ruptura que você tem, tá? Por exemplo, uma ruptura em ferradura é descolamento do vidro. Uma látice, o vidro está aderido, entendeu? Então, vai diferenciar. Um você vai optar mais por uma introflexão, o outro você pode optar por uma vitrectomia, uma pneumática, etc. Então, você viu o mapeamento de retina, você viu o bolsão, você tem que achar a ruptura. Só que nem sempre a gente acha a ruptura, tá? E aí, a gente pode, então, toda vez que eu vejo essa regra, que é a regra de Linkoff, né? Eu falo muito para os residentes e para os meus fellows, e eu lembro sempre da professora Nilva, né, lá na Escola Paulista, quando eu fiz o meu treinamento. Ela sempre bateu muito na tecla de você achar a ruptura e usar a regra de Linkoff, né? Então, nada mais é que você função. Então, fica um pouquinho meio que óbvio quando você começa a pensar. Então, se você tem um descolamento que pega tudo inferior e tem uma borda que é mais elevada, provavelmente está começando dali, a ruptura vai estar nesse quadrante, né? Você tem um descolamento que acomete os dois lados, e o inferior está colado, provavelmente está superior. Então, você vai usando essa regra, né, o consenso, essa regra, para você identificar. Então, não se preocupem em tirar foto, vocês podem procurar no Google regras de Linkoff, que vocês vão achar. E você pode lançar mão de exames complementares. Se o paciente tiver uma opacidade vítrea, uma opacidade corneana, uma opacidade na lente, você pode fazer uma ultrassonografia que você vai ver, né, aqueles ecos com uma mobilidade, fazendo um pós-movimento um pouquinho mais tenso, como aquela famosa corda em violão, né? E aí você já programa uma cirurgia para remover a opacidade, mas já preparado para um descolamento de retina. Se você quiser avaliar se a mácula do paciente está colada ou não, você está em dúvida, você pode, tanto no pré quanto no pós-operatório, você pode utilizar a tomografia de coerência óptica, que é super sensível, que a gente consegue ver, né, a separação da retina neurosensorial do EPR. Então, você pode lançar mão disso. Mas vamos falar agora um pouquinho do tratamento, e é onde a gente vai ter a maior parte da aula. Então, o tratamento, a gente tem diversos tipos de tratamento. Pode usar gás, vitrectomia, introflexão escleral, pode usar aquilo pesado, óleo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um. Bem, o objetivo é colar a retina, fazendo a drenagem do fluido subretiniano, você tamponar essa ruptura, tá? Fazer a corioadesão, para que essa retina permaneça colada. Nada adianta você drenar o fluido se você não promover a corioadesão, seja ela com laser, com crio, ou como for, tá? Então, você tem que fazer toda esse processo para você ter o sucesso, né? E aí você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer uma introflexão escleral, você pode fazer uma retinopexia pneumática, você pode fazer também uma vitrectomia, você pode fazer uma crio, uma pneumática com uma crio, e assim vai. Vamos falar sobre cada um aqui, né? Os tipos de cirurgia. Então, a retinopexia pneumática, você coloca ar, a introflexão escleral, que é uma cirurgia que você faz pelo lado de fora do olho, e a vitrectomia, que é uma cirurgia que eu gosto muito, e a gente vai falar cada uma delas. Você pode combinar uma facoemulsificação e outras técnicas como uma introflexão escleral, pode associar. Então, vamos falar sobre por ordem de complexidade, né, mas do menos complexo ao mais complexo, a retinopexia pneumática. Tá? Então, tem algumas indicações aqui que você tem que saber, certo? Você não pode fazer pneumática em todo mundo. Então, quando o paciente tiver uma ruptura única ou múltiplas rupturas, mas que estejam no mesmo hora, tá? Você pode fazer a pneumática, desde que essas rupturas estejam
nas horas superiores, nas 8 horas superiores, tá? O ideal é que ele não tenha muita opacidade dos meios, tá bom? E o paciente tem que fazer a posição de cabeça. Se a ruptura superior é mais fácil, mas se a ruptura for mais para as 9, 8 ou 4 horas, aí já começa a complicar um pouquinho, então você não vai fazer um vovozinho que não consegue fazer a posição de cabeça, certo? E as contraindicações, justamente o inverso. Se estiver aqui inferior, se o paciente já tiver uma proliferação vitreoretiniana importante, como PVR-C ou D, degenerações inferiores, látice, onde o vítreo está aderido, quando você bota uma gota de ar, ele pode puxar o vítreo inferior e fazer um rasgo inferior, aí vai ser mais complicado, porque ao invés de você ter um DR superior, você vai ter inferior também, tá? Paciente com glaucoma avançado, onde você pode terminar de afetar o nervo, né? E pacientes que não forem capazes de fazer posição de cabeça ou que precisem viajar de avião ou mudar de altitude, porque a gente sabe que dependendo do gás que você for utilizar, ele vai expandir mais ou menos, tá? Então, o passo a passo você pode fazer uma anestesia local, né, colírio, bloqueio ocular, se você for fazer o crio no mesmo procedimento, ou você pode fazer com colírio, caso você só vá fazer a injeção de gás e fazer o laser posteriormente. O ideal é que você faça a paracentese, que você drene um pouco o olho, tá, pela câmara anterior, para o olho ficar hipotônico, para quando você for infundir o gás, fazer uma bolha única, certo? A gente vai mostrar um videozinho aqui. E aí, depois que você injetar o gás, você fazer a manobra do rolo compressor, tá? Que eu vou mostrar aqui, e aí você pode fazer ou o crio no mesmo procedimento, tá? Ou você fazer o laser posterior. E aí você pode usar o ar, o SF6 ou o C3F8. Lembrando que o ar, ele não expande, então por isso a concentração tem que ser, a quantidade tem que ser maior, tá? E o SF6 ele vai duplicar e o C3F8 ele vai quadruplicar. Então, você vai querer uma média de volume de 0,8 a 1,2 dentro da cavidade vítrea. Então, você calcula mais ou menos ali. O ar, você vai botar entre 0,8 e 1. O SF6 você vai botar entre 0,5 e 0,6, porque ele vai duplicar, vai ficar lá com 1,2. E 0,3, quadruplicando, vai ficar 1,2, tá? Então, você faz a paracentese para você diminuir a pressão intraocular, porque quando você vai injetar o gás sobre um olho, com um olho hipertenso, você vai, esse ar ele vai saindo em bolinhas, e aí faz aquele ova de peixe. Então, aí você mede lá os seus 3, 4 milímetros, e aí você entra com a agulha, recua um pouquinho a agulha, mas tem que ter certeza que ela está na cavidade vítrea e não subretiniano, tá? Por isso é importante saber onde está o descolamento. E aí você injeta o gás, tá? E aqui a gente consegue ver uma bolha única, tá vendo? Então isso é um sucesso na pneumática, injetar uma bolha única. E aí você vai fazer a manobra do rolo compressor. Primeiro você coloca o gás, só que se você bota o gás e não faz essa manobra, o gás pode tamponar a ruptura superior e aquele líquido ele vai ser reabsorvido pelo EPR. Mas, se você faz o rolo compressor, na hora que você injeta o gás e pede para o paciente olhar para baixo, esse gás ele vai empurrar aquele líquido que está embaixo da retina, esse líquido vai sair pela ruptura, e aí, saindo pela ruptura, a retina vai colar, e aí você pode, então, falar para o paciente, né, mas não precisa ser muito tempo, uns 10 minutos, tem gente que pede mais tempo, 2, 3 horas, 10 minutos é suficiente, e aí você pede para o paciente voltar, então, à posição de cabeça, e aí o paciente vai estar com a retina sequinha e o gás vai estar lá tamponando. Joia? E aí, sucesso absoluto. Vamos falar agora da introflexão escleral, tá? Então, a gente tem diversos tipos de implantes, tá? E o nosso objetivo é criar uma indentação que vai aliviar a tração das junturas que vão estar descoladas, tá? E aí você pode utilizar o silicone, vai ser ou a faixa 42, ou a faixa 240, tá? Que é mais fininha, ou você pode usar o segmento do pneu, tá joia? Eles são circunferenciais, tá? Você pode botar uma faixa 240 circunferencial 360 e botar um segmento circunferencial ali naquele pedaço. Eu vou mostrar para vocês. Você pode combinar
essas faixas. E você pode usar as esponjas, mas cada vez menos a gente tem utilizado. Algumas pessoas falam que algumas esponjas implantadas há muito tempo atrás começaram a desfazer, etc. Então, não é muito mais utilizado hoje em dia, tá? Você pode botar a esponja circunferencial, né, que ela vai seguir ao redor do olho, ou radial, que ela vai ficar antero-posterior ali no olho. Joia? E aí, quando você faz a cirurgia de introflexão, você pode ter alterações, dependendo do tipo, da localização, da tensão e do aperto que você fez da faixa. E essas mudanças podem ser relacionadas ao comprimento axial, e quando você aperta o olho vai alongar, que nem uma bola de futebol americano. Mas se você aperta demais, ele também pode encurtar, certo? É a famosa indentação Marta Rocha, né? Cinturinha Marta Rocha, que apertou tanto que o olho encolheu. Então, você pode ter alterações com erros refracionais, seja miopia, nesse caso, seja hipermetropia, ou quando você utiliza segmentos, você pode ter astigmatismo, né? Você vai colocar só numa parte, então o olho vai perder aquela anatomia, ele pode ter um astigmatismo, tá? E aí, quando você faz isso, você reduz a tração vítrea, e aí você consegue, então, aliviar a tração, promover a coreadesão e ter uma retina colada, tá? Então, aqui você uma ruptura com suporte na faixa, tá vendo? E aí você pode escolher os radiais, que ele vai ficar antero-posterior, tá vendo? Ele vai ficar nesse sentido. Ele pode ser também o segmento circunferencial, ou você pode utilizar as faixas 360 graus. Eu, particularmente, não combino faixa com esponja nem com pneu. Ou eu uso a faixa 42, ou eu uso a faixa 240, tá? Eu acho que é mais do que o suficiente. Então, você vai escolher o explante, mas lembrar que a ruptura tem que estar sempre dentada, né? Algumas complicações, como a gente pode ver, quando você aperta muito, você pode fazer aquela boca de peixe, né? E aí a ruptura, ao invés de ela encostar na faixa, ela fica abertinha e aí o descolamento perpetua, tá? Então, a faixa 360, você primeiro vai fazer uma peritomia, você vai abrir toda a conjuntiva ao redor, né, no limbo. Você vai respeitar 2 milímetros, idealmente, para você manter algumas células que ficam nessa região, as caliciformes, tá? E aí você pode ou não fazer incisões radiais, para na hora de você fechar ficar um pouquinho mais anatômico, mais fácil. Eu, particularmente, não faço, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque a conjuntiva ela fica friável com a idade. Você tem que evitar as perfurações, tá? Porque ela está friável, então, dependendo da pinça, usar uma pinça mais delicada. Lembrar bem, de secar a teno. Muita gente erra na faixa, né, tem muita dificuldade, porque abre a conjuntiva e não tira a teno junto. Se você deixar a teno ali, só divulsionar a conjuntiva e deixar a teno, você vai ter muita dificuldade em isolar os retos, em passar faixa, em suturar, em expor os quadrantes. Então, dissecar bem a teno. Esse é o maior pulo do gato que você vai ter no começo da cirurgia. E toma muito cuidado com a musculatura estrucular, tá? Tem gente que passa lá, faz a faixa, puxa o fio, fica puxando, está quase arrancando o músculo fora. E aí você tem que tomar cuidado, porque você pode ter um reflexo vasovagal. O paciente pode lá na cirurgia baixar o batimento cardíaco, então tem que ficar atento por causa disso. Geralmente isso acontece uma vez, tá? Mas pode acontecer. Então aqui é um filme do Luiz Felipe, tá? Fazendo a peritomia. Então, ele, depois que ele abriu a conjuntiva, ele faz essas incisões, tá? Para poder depois, quando terminar, ele junta esse ponto com esse ponto e anatomicamente fica mais fácil de fechar, tá? Depois que você abriu 360 graus a conjuntiva, você vai divulsionar os quadrantes entre os retos laterais, a lateral, medial, inferior e superior, vai ficar entre os quadrantes, tá? Divulsionando a teno da esclera, conjuntiva e teno da esclera. Não precisa ficar fazendo 50 vezes, tá? Mas tem que ter certeza de que você conseguiu divulsionar. Então, você fazer nos 4 quadrantes, tá? Tomar cuidado com a inserção dos músculos para você não danificar, tá joia? E aí, depois que você fez isso, você vai isolar os retos, tá joia? E aí, você tem que evitar os oblíquos. Você não quer passar faixa ou pegar os oblíquos nesse processo. E aí, um macete, tá? Para você fazer é quando você for fazer o reto superior, né? Que a maior preocupação é no lateral e no superior.
né? Quando você for fazer a cirurgia para pegar o reto superior, você inicia de temporal, porque é mais difícil de você pegar, né? O músculo, ele tá... Na hora que você vai passar pela inserção, você não consegue, então é mais difícil. Mas se você passar pelo outro lado, você pode pegar o oblíquo inadvertidamente, tá? Então, você faz de temporal para nasal. E o reto lateral, você começa de superior para inferior, pelo mesmo princípio, tá joia? Tomar cuidado com as vorticosas e tomar cuidado para não tracionar muito os músculos, tá? Aqui é um vídeo passando, você vê, ó, esse inferior tem um pouquinho mais de dificuldade, a teno atrapalha muito nesse momento. Se você tem teno, dificulta muito. E você vê que ele não foi lá atrás para tentar buscar o músculo, né? Senão acaba pegando até o nervo óptico, né? Tem gente que quer ir lá tão atrás, você vê que não precisa disso tudo, né? Lembrar das inserções dos músculos. Você viu como é que foi fácil de pegar essa musculatura? E aí depois que você pega a musculatura, você tem que inspecionar a esclera. Você vai suturar a faixa ali ou passar um túnel escleral. Então você tem que inspecionar para ver afinamento, como essas áreas mais escuras da esclera. Então tem que tomar cuidado com isso e também achar as vorticosas quando for possível, tá? Depois disso, você isolou o músculo, você tem que achar as rupturas. Você tem que saber aonde você vai posicionar a faixa e lembrar que a faixa tem que ficar identando a ruptura. Então você tem que achar todas as rupturas. E aí você tem que visualizar e pode ser feito de duas formas. Pode ser feito através do oftalmoscópio binocular indireto e uma lente de 20 ou de 28 dioptrias, tá? É uma técnica já muito utilizada, é uma excelente técnica, tá? Uma outra forma que tem sido muito utilizado, né? O pessoal fica brincando, fala que é a técnica Nutella, mas é uma excelente técnica, eu acabo usando muito, tá? Mas não sou Nutella. Que é o sistema de grande angular com uma chandelier. O problema é o custo. Uma chandelier não é barata, tá? Vai estar em torno de uns R$500 a mais na sua cirurgia aí. Então, e aí depois que você viu o seu sistema de visualização, seja o direto ou chandelier, você vai identar para achar todas as rupturas. E aí, achou as rupturas, marca a posição. Então aqui é mostrando com a chandelier, tá? E a visualização é muito boa com a chandelier. Tá? Se você chama de um contato, e aí você identifica a ruptura, e aí você já está lá com o crio identando, tá? E aí você fez o crio, é bom que o crio ele cola, né, um tempinho ali na esclera, e aí na hora que você fez o crio, e aí você vai medir, você não joga de cara o BSS, porque é bom que a esclera fique grudada, o crio fique grudado na esclera, porque aí você consegue trazer o olho com o crio e medir aonde você vai botar a sua faixa. Deu lá os 13 milímetros, é ali que você vai posicionar a sua faixa. Tá joia? E você vai drenar o fluido subretiniano quando necessário. Eu, particularmente, gosto de drenar, principalmente quando a reticulamento é inferior. Tá? Quando é superior, você pode botar, a rotura superior, você pode botar um gás lá no final da cirurgia que te ajuda, mas no inferior é bom drenar. Tá? E aí você vai drenar, bem, isso aí a gente vai falar mais para frente. Então a crioterapia, você tem que visualizar, você tem que tentar com a ponteira, e não é incomum, tá? A pessoa achar que está com a ponteira e está com o corpo do crio, e aí está fazendo o crio começa a congelar lá no nervo óptico ou na mácula, e ele está achando que está identando ali em cima, posterior. Então você viu aqui que o crio ele ficou branquinho em todo o redor da ruptura e tem que ser 360 graus. Se a ruptura for pequena, uma vez só já é suficiente. Se a ruptura for muito grande, você tem que fazer várias vezes, tá? Complicações se você faz muito crio, você pode dispersar muito EPR, consequentemente ter PVR, a proliferação vitreoretiniana, e ter um descolamento, né? E o cuidado do crio no disco na mácula, que é aquele efeito que eu te falei, né? Você está identando com o corpo, você está identando aqui, achando que a ponteira está aqui, mas a ponteira está lá atrás. Você começa a congelar achando que está aqui, está congelando lá o nervo óptico ou a mácula. E se você congelar muito, você pode perfurar a esclera. Tá? Não é muito comum, mas pode acontecer. E a opção se você não fizer crio na hora, você pode fazer ou laser direto na hora da cirurgia, ou fazer um laser posterior. Lembrar que o que cola a retina não é o laser, não é o crio, tá? É a identação e a drenar o líquido subretiniano. Então, você pode fazer a cirurgia
bota lá a faixa, drena o líquido e pode fazer o laser depois, isso não tem problema nenhum, tá? Não vai descolar esse paciente. Tem gente que nem faz, né? E aí, depois que você fez isso, você vai passar a faixa em volta. E um macete aqui do Retina Tips que a gente sempre utilizou lá na Escola Paulista, você cria esse dentezinho, tá? E aí, alguns músculos é mais fácil você fazer esse ângulo de 90 graus para você passar, tá vendo? Você enfia assim, tá? E outros é mais fácil você pegar 180 graus, né? Dependendo da posição, porque aí fica mais fácil de você fazer o movimento, você não precisa quebrar tanta a munheca, tá joia? E aí você tem que suturar essa faixa depois que você passou, tá? Você pode utilizar ou nylon ou poliéster, que é o mercilene, tá? Que é o mais utilizado, tá? E aí a profundidade, ela não pode ser muito rasa. Ela tem que ser meia profundidade, mais ou menos, de metade a 2/3, que é para você não acabar rasgando o tecido e essa faixa extruir, tá joia? Então ele vai ser espaçado a mais ou menos 1 a 1,5 milímetro do explante. Complicações dessa fase é que você pode perfurar a esclera, tá? E pode fazer rupturas iatrogênicas se a retina estiver colada onde você perfurar. E aí pode sangrar também. Uma coisa que eu faço, que eu gosto muito de fazer em faixas 240, que são as mais finas, é o túnel escleral. Eu acho mais rápido, tá? Eu consigo fazer sozinho e eu acho mais fácil, né? Mas tem gente que prefere suturar. Mas eu só faço o túnel na faixa 240. Quando a faixa é 42, que é mais grossa, eu suturo, tá? E aí depois você vai suturar, né, a faixa, né? Então você vai passar o fio de um lado, sai, e aí você abraça e sai pelo outro lado. E aí você vai dar um nó simples, depois você dá outro, que é o slip knot. Que aí você vai ver que vai formar essas duas orelhinhas, tá vendo? Duas orelhinhas. Essas duas orelhinhas permitem que o fio corra. Então, você consegue ajustar a tensão, porque você quer apertar, né, prender bem a faixa, e muitas vezes você consegue uma indentação extra quando você puxa o fio. Então, você usa o slip knot. E aí, drenar o fluido, indicação, você vai saber quando precisa ou não drenar, né? Inferior eu sempre gosto de drenar, e a localização. Tomar cuidado com as vorticosas, tá joia? Você sempre vai drenar no quadrante onde você tiver o maior bolsão, tá joia? Então, e eu gosto de drenar, fazer a perfuração na esclera aonde a faixa vai passar por cima. Então, eu medi lá a ruptura, deu 13 milímetros, eu vou lá 13 milímetros no quadrante onde tem o maior bolsão e dreno por ali. E aí, como é que eu faço? Tá? Eu vou passar o videozinho aqui, que esse vídeo ilustra bem. Então, faz a incisão, divulsiona as bordas até você conseguir ver a coroide, tá? Então, você está vendo aqui a coroide, cauteriza, porque é um tecido extremamente vascularizado, tá? E aí, depois que você cauterizou, você vai com a agulha do mercilene mesmo e perfura. Você cauterizando, você diminui muito a sua chance de hemorragia, mas não zero, tá? E aí, você vai fazendo pressões delicadamente, tomar cuidado para não drenar muito rápido, para não ter encarceramento, tá joia? E aí depois você vai suturar a faixa no famoso boca a boca, tá bom? Então você passa a faixa de um lado, né, corta o excesso da faixa, depois você tira a quantidade que você quer indentar, que vai variar de 7 a 10 milímetros, né? E aí você passa a faixa, apara, entre aspas, essa ponta. E aí, se a faixa for a 240, você faz um ponto simples, só uma vez, né? Se a faixa for a 42, você tem que fazer um X. Você vai e depois você vai mais uma vez, entendeu? Ou você pode usar o sleeve, tá joia? E aí depois você fecha a sutura conjuntival, tá? Lembrar que essa parte é importante para o paciente porque é estético, então capricha, tá? A retina pode não ficar colada, ou a retina pode ficar colada, mas se o paciente ficar com um olho feio, ele vai reclamar com você, tá bom? Então, capricha nessa parte. Complicações pode ter reticulamento, pode gerar glaucoma porque você pode anteriorizar o corpo ciliar, tá? Pode ter membranas epirretinianas por causa do crio, pode ter extrusão ou intrusão da faixa e infecções, tá bom? O paciente pode ter diplopia por causa da musculatura, né? E pode ter isquemia do segmento anterior, mas não é tão comum assim. Vamos falar rapidamente aqui da vitrectomia,
Então, a vitrectomia ela tem algumas vantagens, ela é uma tecnologia muito moderna e evolui cada vez mais. Então, a gente tem cada vez resultados melhores com a vitrectomia porque ela é constante evolução, o que não acontece com as introflexões, né? Você tem uma melhor visualização e um maior controle durante a cirurgia, você consegue identificar praticamente todas as junturas no intraoperatório, você tem a certeza, né, na grande maioria das vezes, você tem a certeza que a retina está aplicada, certo? No intraoperatório, o menor risco de hemorragia ou encarceramentos, uma menor chance de erro refracional, porque você não muda o formato do olho quando você faz a vitrectomia primária, o paciente pode recuperar mais rápido, e você pode combinar procedimentos como a facoemulsificação, a retinopexia com introflexão escleral e etc. Tá? E o objetivo, você vai remover o vítreo que está fazendo a tração naquelas junturas e depois você vai promover a corioadesão com laser no intraoperatório. Tá? E aí, vantagens e desvantagens em relação à faixa. Bem, quando que você vai fazer, quando que você vai indicar um em relação ao outro? Vitrectomia, quando você tem uma tração, tá? Então, você tem que fazer a vitrectomia, né? Dependendo do local da tração, claro. Proliferações vitreoretinianas, você tem que fazer a vitré. Opacidade vítreas importantes, buracos maculares, roturas gigantes, roturas muito posteriores, onde o seu implante não vai chegar, e paciente pseudofácico, preferencialmente, a gente faz a vitrectomia primária. E na faixa, você vai utilizar quando o vítreo está aderido, tá? Que são aqueles pacientes com alta miopia, com látice, onde tem uma aderência anômala do vítreo, tá? Então, facilita, porque nem sempre você consegue descolar o vítreo na vitrectomia. Às vezes, a inserção do vítreo ela é muito posterior, então você acaba deixando muito vítreo, então, por isso, a faixa pode ser a primeira opção, principalmente em pacientes jovens e pacientes que têm cristalino transparente. Aqui é um estudo que foi muito discutido, o Vasco deve se lembrar, né? Foi muito discutido nos grupos de retina, comparando a vitrectomia primária e com introflexão junto com a introflexão, mostrando que os pacientes que fizeram, paciente fásico, né, que fizeram a introflexão escleral tiveram maior taxa de sucesso, mas isso foi questionado sobre a questão da técnica cirúrgica, etc., da vitrectomia, então isso foi muito questionado, tá? Bem, agora na vitrectomia a gente tem que colocar os trocáteres, tá? E o trocáter, geralmente você coloca primeiro o temporal inferior, onde vai ficar a infusão, paciente fácil, você vai fazer 3,6 a 4 milímetros, né, preferencialmente. Eu sempre puxo a conjuntiva, e aí eu insiro mantendo uma pressão constante, certo? Aí você coloca, então, a infusão sempre fechada, tá? E aí depois que você viu, né, você olha meio de ladinho assim, por aqui, e aí você viu que a infusão está lá dentro, aí você pode abrir, tá? Aí depois que você viu, fixou, tá? Esse tempo estava fixando a infusão, você vai colocar então as superiores, né? A temporal e a nasal. O macete bota a primeira nasal e vê aonde o nariz não te atrapalha. Depois você vai abrir o quanto você quiser para você ficar com a angulação que você gosta na temporal, porque a temporal não tem nada te limitando, entendeu? Então esse é o macete. Você pode puxar a conjuntiva com a pinça, como eu estou fazendo aqui, ou você pode puxar, como eu fiz as outras vezes, com o próprio esclerótomo. Joia? Uma coisa que é importante, tá, pessoal? Que vocês vão aprendendo à medida que vocês vão fazendo a vitrectomia. Você tem que fugir dos vasos, tá? Então você puxa a conjuntiva e tenta fugir o máximo dos vasos. Aqui, por casualidade, eu acertei cheio o vaso, mas não sangrou. Mas é bom que você fuja dos vasos para você terminar a vitrectomia com a conjuntiva clarinha. Isso faz diferença para o paciente no dia seguinte, tá? Não vai mudar em nada o prognóstico dele. Mas o cara que chega com hiposfágmo, mas com a retina colada, ele vai achar que foi um tiro de canhão que você fez no olho dele, tá? Então, depois que você colocou o trocáter, você vai tirar o vítreo central, que é o core, vai induzir o descolamento do vítreo e vai tirar todo esse vítreo e fazer a base vítreo. Na hora que você for fazer a vitrectomia, descolar o vítreo e fazer o core, você pode usar a triacinolona, tá? Ela é muito útil, porque ela vai corar por depósito e vai identificar o vítreo, tá? Nesse caso, a gente vê que ela depositou todo lá no fundo, mostrando que o vítreo já estava todo solto,
tá? Mas é muito importante, porque uma vitrectomia para descolamento de retina, se você não fizer o descolamento da hialoide posterior, você não vai ter o sucesso na sua cirurgia, uma grande chance de RDR. Você tem que descolar a hialoide. Não pule etapas, descolhe a hialoide. Tá? E depois que você descolou a hialoide, você vai aplicar a retina. Você pode drenar o fluido pela própria rotura, tá? Ou você pode usar um líquido pesado, que é o perfluorocarbono líquido. Tá joia? Então, drenar pela rotura, tá joia? Você vai inclinar o olho no sentido em que a rotura fique lá para baixo, para esse líquido ir todo lá para a rotura, e aí você vai drenar esse líquido pela rotura, tá joia? E aí você vai sempre manter a cânula na interface do ar com o líquido, tá joia? Para você drenar todo o líquido, para esse líquido não ir entrando na rotura à medida que você vai aspirando. E aí você fica ali na borda da rotura até o líquido sair totalmente, tá joia? A opção é você fazer um buraco na retina ali atrás, uma retinotomia posterior. Eu, particularmente, não gosto, porque eu não gosto da ideia de você fazer um furo extra na retina. Mas muita gente faz. Nos Estados Unidos, eles fazem praticamente de rotina, porque eles não gostam de usar perfluo, porque eles acham que aumenta o custo da cirurgia. Tá? O líquido pesado, aí você vai fazer o contrário. Você vai injetar o líquido e você vai girar a rotura para cima, tá? Porque você quer que esse líquido vá empurrando todo em direção à rotura, tá? E aí você tem que fazer uma bolha única. Joia? Então aqui é um vídeo em que você está infundindo o perfluo com uma cânula que a gente chama de dual bore, tem os buraquinhos, que aí facilita de fazer uma bolha única, mas às vezes você tem resistência na hora que você está injetando. E aí o que você pode fazer, como eu fiz nesse caso, você aspira com o silvo vitreófago, enquanto você infunde aqui o perfluo, tá? Essa é uma retina bem feia, tá? Bem degenerada, descolamento crônico, mas vamos lá, vamos colar essa retina. Então, você vê que à medida que você vai injetando, o líquido vai saindo, esse ondulado é líquido subretinano que vai saindo, tá? Depois disso, você vai fazer o shaving da base, tá? Tirar o vítreo da base, você tem que fazer o shaving, deixar a menor quantidade de vítreo possível, tá? Porque isso pode contrair, descolar corpo ciliar, fazer RDR. Eu, particularmente, uso chandelier em todos os meus casos de descolamento de retina reumatogênica, porque eu mesmo consigo identar. Então, você consegue fazer um shaving da base mais caprichoso. Você sabe onde você está indo, então é muito mais fácil você coordenar o movimento, tá? Então, é importantíssimo fazer o shaving da base. E aqui, desculpa a qualidade da imagem, mas ela ilustra bem, quando você enche o olho de perfluo e você vê a linha do perfluo aqui, a retina aqui e um espaço invisível aqui, pode ter certeza que aqui tem vítreo, tá? Esse sinal da dupla camada. Então, se isso aconteceu, ou você não descolou a hialoide, ou ficou uma saia vítrea tão grande que ela ficou presa lá embaixo do perfluo. Recua um pouquinho o perfluo, corta esse vítreo e aí volta para fazer a base, porque senão você vai deixar muito vítreo, tá, pessoal? E aí depois você vai fazer o endolaser, tá? Você tem que fazer 360 graus na rotura e em todas as roturas e fragilidades que você identificar, tá joia? E depois disso, você vai fazer a troca fluido-ar. Você vai injetar ar e você vai drenando o BSS. Sempre da rotura que está mais anterior, secou tudo, aí você vai para roturas mais posteriores. Sempre. Senão você começa a drenar aqui, vai começar a entrar mais líquido. Tá joia? Então, você aspirou tudo, deixou só ar e perfluo. Depois você aspirou tudo, aí você aspira o perfluo. Joia? E aí, aqui, ilustrando, né? Mostrando, fazendo a troca, começou a entrar ar, e aí você começa. Primeiro vamos na mais anterior aqui, ó. Rotura mais anterior, drenando bem, para não escorrer líquido. Depois que drenou tudo aqui, esse sinal da bolha estourando, a Thaís Mendes me ensinou, que é quando você tem a certeza que ali já não tem mais líquido, tá? Acabou o líquido. Então, foi lá na mais anterior, começou a vir para as roturas mais posteriores, tá vendo? Depois você vai lá no disco óptico. Depois que você fez tudo isso, você vai botar o seu tamponante, seja A, que é pouco utilizado, porque ele vai embora muito rápido, SF6 para roturas superiores, C3F8 para descolamentos mais complexos, que eles duram mais ou menos 6 a 8 semanas, ou óleo de silicone, quando você tem a certeza que o paciente não vai fazer posição de cabeça ou um descolamento mais complexo. Joia? Aqui é mostrando como eu particularmente injeto o gás, tá?
Aqui eu estou injetando gás, e aqui eu tenho uma seringa com BSS, sem um êmbolo atrás, que é o que a gente chama do borracheiro. Eu vou injetando por aqui e ele vai borbulhando, eu tenho certeza que está saindo. Depois que você terminou, de infundir, né, uma quantidade significativa de gás, eu deixo lá na seringa de 20, eu deixo 5 ml, para controlar o tônus do olho. Aí você termina, e olha a importância que eu falei de você escapar dos vasos. O paciente fez uma facovitrectomia, o paciente no dia seguinte parece que fez só faco, entendeu? Isso é importante para o paciente, tá? Não é uma questão de ego, é uma questão que o paciente ele vai te procurar mais, ele vai te recomendar mais, então isso é importante. E óleo de silicone, tá? Na dúvida, aquela retina degenerada, lembra que eu mostrei para vocês botando perfil? Botei óleo de silicone, tive coragem de deixar, porque era inferior, a retina estava toda degenerada, cheia de PVR. E aí lembrar, eu sempre suturo, né? Tem gente que gosta de botar óleo de 1000, óleo de 5000, eu gosto muito do de 5000. Eu acho que o óleo de 1000 emulsifica muito rápido. Então, às vezes, o paciente ainda está lá naquele período que pode formar o PVR de 3 meses e o óleo está emulsificando. Então, eu sempre boto o óleo de 5000 e sempre suturo, porque o óleo subconjuntival fica muito feio. Pessoal, um pouco longa a aula, tá? Mas obrigado aí por todo mundo que ficou até o finalzinho. E mais uma vez, Vasco, Felipe, Fábio, Hope, família Aventura, que eu tanto admiro, obrigado pelo convite. Uma honra imensa poder participar. Obrigado, Eduardo, pessoal. A gente que agradece a sua aula, que foi, na verdade, uma aula magna, meu amigo, de descolamento de retina. Foi excepcional. Poucas vezes eu vi uma aula de descolamento de retina tão bem dada, tão objetiva e tão prática ao mesmo tempo. Parabéns mesmo. Obrigado. A gente tem uns tópicos para discutir, mas a gente já tem umas perguntas aqui do chat. Eu já vou fazer uma pergunta que fizeram aqui. Em uma cirurgia de faixa vitrectomia, em que há perfuração escleral com o DC hemorrágico, como você procederia? Você tem opção. Você pode... Bem, eu particularmente, assim, eu sou muito time vitrectomia. Então, assim, qualquer coisa que foge daquele meu padrão de cirurgia perfeita na introflexão escleral, eu acabo convertendo, tá? O que acontece quando você tem um DC hemorrágico? Você pode ter aquele sangue coagulando muito rápido. Então, se você pode tentar drenar, tá? Mas pode ser que você não consiga, tá joia? Então, muitas vezes, eu acabo convertendo. Graças a Deus, isso não é uma coisa que acontece muito comigo, tá? Eu sou um retinólogo relativamente jovem, tá? Então, eu entrei na retina numa era em que a vitrectomia já estava super famosa, então, eu sempre escolhi muito a vitrectomia. Então, assim, quando a introflexão escleral foge um pouquinho do que é a perfeição, eu acabo convertendo. Eu queria até ouvir a sua opinião, Vasco. Na pergunta aqui que ele fala até da faixa com a vitreia. Eu acho que ele está perguntando, provavelmente, numa situação em que, tipo, você está fazendo a vitrectomia com faixa e aí talvez tenha alguma perfuração na hora de fazer a faixa e tem o DC hemorrágico, entendeu? O que eu faria nesse caso, se o DC não for grande e ele não evoluir, é livrar a área do descolamento, colocar a faixa por cima dessa perfuração escleral, né? E avaliar se no intraoperatório, realmente indo para a vitrectomia, se ela vai progredir ou não. Se ela não progredir, ela absorve. Agora tem que ficar só atento se o DC vai ser grande ou não. Assim, ainda mais se tentando ligar a hora que eu não estou conseguindo. Ainda mais se for uma cirurgia combinada, né? Você provavelmente vai perceber isso quando você entra lá na vitrectomia. Então, eu acho que é muito plausível isso que você falou, tipo assim, é pequeno o DC, mete bronca, vamos embora. Lembrar que você terminou a cirurgia, esse DC ainda está lá, você tem que escolher bem o seu tamponante, tá? Por quê? Quando você tem o DC, ele empurra a parede da cavidade da retina. Consequentemente, o espaço do olho fica menor. Então, se você estava pensando em botar óleo de silicone, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você botou óleo de silicone, ele ficou repleto, mas aí aquele DC hemorrágico, ele reabsorveu
e aí pode ficar aquele nível de óleo de silicone, né? Então, isso que você tem que ter em mente, tá? Mas, por outro lado, né, o DC, ele não se desfaz tão rápido. O DC é hemorrágico. Quando é por BSS, que você infundiu sem querer, aquilo ali no dia seguinte já não tem mais. Mas o hemorrágico, muitas vezes, ele fica ali por uma semana ou mais. Então, isso também não é tanto problema se formar um nível, porque a corioadesão que você fez com laser, ela já é suficiente, e mesmo você tendo nível, você tem o sucesso da aderência da retina. Assim, eu não me assusto muito, a não ser que o DC seja muito grande. Aí não tem muito o que fazer. Você tentou drenar, não conseguiu drenar, não tem muito o que fazer. Eduardo, uma situação que eu sempre tenho bastante atenção, não com DC, mas com a hemorragia subretiniana quando você está drenando, porque aí você não vai conseguir fazer laser naquela região, porque o sangue vai impedir, né, do laser aderir na retina e no EPR. Então, eu acho que é mais perigoso, inclusive, uma hemorragia subretiniana maciça do que o próprio descolamento de coroide em si. E essa sua observação do óleo foi perfeita, realmente. O tamponante é determinante nessa fase de, se tiver um DC grande, o óleo fica como uma segunda opção. Se puder botar gás é melhor realmente, e claro que dentro das condições de segurança. Às vezes, o próprio DC te ajuda, ele faz uma introflexão extra, e aí fica lá edentando a retina mais tempo. Existe aquela introflexão temporária com a cânula de metil, né, que você pode fazer. Exato. E que dura algumas semanas. Eu nunca fiz não, mas tem. Tem uma outra pergunta aqui, Eduardo, de Tiago também. Ele pergunta a que distância do limbo você realiza a drenagem do fluido subretiniano, aí no caso quando está fazendo a drenagem externa com faixa, né? Eu vou fazer exatamente onde, por exemplo, a faixa, você isolou os músculos, aí você vai identificar a ruptura, certo? E aí você fez a crio, e aí você mediu aonde você fez a crio, porque é onde está a ruptura, certo? Você vai fazer o crio na ruptura. Aí você mediu lá, 13 milímetros, é onde você vai ter a ruptura, você vai botar a faixa ali em cima, é nessa altura que eu vou drenar, tá? Vamos supor, a ruptura está lá superior e tem muito líquido inferior e eu vou drenar inferior. Beleza, eu vou drenar nos mesmos 13 milímetros que eu medi lá em cima, porque a faixa vai ficar 360 graus. Então, ali embaixo ela vai passar por onde eu drenei. Porque assim eu evito de ter que fazer uma sutura a mais, entendeu? A própria faixa tampona. Eu tenho feito assim, sim, sempre fiz assim, e isso nunca foi um problema, tá? Eu acho que assim é mais do que suficiente. E você vai drenar onde tem o maior bolsão, não necessariamente onde está a ruptura, tá? Você pode ter uma ruptura superior e o maior bolsão está lá embaixo pela gravidade. Você vai drenar onde tem o maior bolsão. Isso é importante. Perfeito. Adam fez uma pergunta também se ele só faz laser na ruptura ou 360. Acho que você falou na aula, né, que faz nas áreas de fragilidade e 360 na ruptura, mas talvez não no olho. É isso mesmo? Isso mesmo? Eu não faço... Tem gente que faz aquela neo-orocerrata, né? Fica com medo de ter ruptura e aí faz laser 360 graus. Eu não faço isso, tá? Eu não faço isso por alguns motivos. Primeiro, eu acho uma agressão muito grande à retina. Quanto mais laser você fizer, maior a chance de você evoluir com membrana epirretiniana. Se você faz laser 360, você tem chance de ter alterações pupilares. A pupila do cara não fecha mais, entendeu? Porque você pode alterar a inervação. Se é o pseudofácico, aquela micro-ruptura do pseudofácico que eu não identifico, aí eu posso cogitar, entendeu? Mas com muitas ressalvas. Assim, eu evito ao máximo fazer laser 360 graus no olho. Eu faço laser 360 na ruptura. Isso sim, tá? Você tem que fazer, porque se você deixa um pedacinho da ruptura sem laser, o líquido entra por ali. E o cara vitrectomizado, ele não tem mais vítreo, não é mais gel. É líquido, é água, entre aspas, que é o humor aquoso que tem dentro do olho dele. E você sabe, você joga a água ali no cantinho da porta, ela vai passar e entrar por qualquer buraco. Então tem que fazer 360 graus. Tô vendo a Bru aqui. Bru. Vou acabar essa sessão especialista em retina cirúrgica. Você vai ver só. Mas olha só, é que nem a Raquel. Um dia a Raquel me viu fazendo peeling, né? Ela falou assim, me ensina. Eu falei assim, eu vou ensinar nada. Te ensinar a fazer peeling.
Se eu te ensinar, tu vai começar a fazer melhor do que eu. Então você não pode não, Bruno. Bruno, fica quieta. Aí, Bruno, de vez em quando a gente opera junto, deixa ela só fazendo a parte anterior e eu vou lá... Acho que não vai gostar não, né, Vasquinho? Deixa quieto. Essas mulheres, elas não... Juntos somos mais fortes. O lema é juntos somos mais fortes. Exatamente. Ó, vou te falar que desde quando... Só um adendo aqui. Desde quando eu comecei a namorar com a Raquel, há muito tempo, eu sempre brincava com ela que ela nunca me proporcionou nenhuma cirurgia de retina, nunca mergulhou o núcleo. Aí teve um dia, né, que ela estava lá atendendo no consultório e me liga a Raquel, mergulhei o núcleo. Você tinha que ver a minha felicidade chegando no centro cirúrgico. Eu cheguei no centro cirúrgico falando assim, vim de carona com a mula sem cabeça. A Raquel estava lá toda triste e eu lá, todo feliz. Você está vendo? Casou com o retinólogo, fez certo. Bichinha. Mas foi bom que ela já sabia que você ia resolver o problema, estava tranquilo, em casa, literalmente. E o paciente ficou bem, ficou 20/20. Olha aí. Ô, Edu, outras coisas que eu acho que a gente pode discutir aqui, você tem alguma linha de raciocínio assim, de quando você decide usar a faixa associada ou não à vitrectomia? Você usa só em fáscicos ou PVRs inferiores? Como é que é a sua linha de raciocínio aí para a decisão em relação ao uso da faixa? Tá. Eu só vou falar, acho que a minha linha de raciocínio em relação a todas as cirurgias. Eu sempre tento fazer do mais simples para o mais complexo, sempre. Então, por exemplo, o paciente tem uma ruptura única lá, enferradura, superior, mesmo sendo pseudofásico, né, ele não tem nada que contraindique, eu vou para a pneumática. Você conseguiu colar a retina do cara com a pneumática, no dia seguinte parece que o cara nunca teve descolamento de retina, ele é super feliz, etc. Se o paciente for jovem, e aí você pensar que você vai fazer uma vitrectomia porque você controla na cirurgia, você vai colar, você tem certeza, não é a melhor opção porque você pula uma etapa. Se você faz a faixa e o paciente cola com a introflexão escleral, é a melhor coisa para ele, entendeu? E se porventura você faz a introflexão escleral e o paciente não cola, você pode fazer a vitrectomia, tá? Quando que se você faz a vitrectomia e depois você quer fazer uma pneumática, uma introflexão, a sua taxa de sucesso não vai ser tão boa. Mas agora, voltando sobre essa pergunta, quando que eu faço a introflexão junto com a vitrectomia? A minha tendência tem sido cada vez mais, por causa da evolução da vitrectomia, do sistema de visualização e dos aparelhos, que a gente consegue tirar praticamente todo o vítreo com o shave da base, a minha tendência tem sido cada vez menos usar a introflexão escleral. Tá? Quem opera com Constellation percebe, quem opera com Constellation e com outros aparelhos, percebe que a sonda de vitrectomia do Constellation é extremamente fina, mesmo a de 23 Gauss. Você pega a 23 Gauss do Constellation e uma 23 Gauss do outro, de outros mais antigos, você vê que ela é mais robusta, né? Então, fica muito mais fácil de você, num paciente fásico, você conseguir cruzar. Essa história de que você não pode cruzar um paciente fásico, então você tem que passar faixa, que você não vai conseguir fazer bem a base, não é 100% verdade, tá? Eu uso chandelier, então eu consigo identar bem, então eu uso mais a minha mão da identação para levar a retina até onde eu consiga fazer o shaving sem botar muito risco ao cristalino. Então, eu tenho feito cada vez menos a introflexão combinada com a vitrectomia. Quando que eu faço? Quando eu realmente acho que o paciente ele tem uma chance de ter PVR, tem muita célula de EPR no vítreo, muita inflamação, a retina parece estar encurtada, né? Isso no paciente jovem, né? Quando é fácil, cristalino transparente, tá? Quando a retina está encurtada, muito PVR, a pouca mobilidade da retina, aí a minha tendência em fazer a faixa é maior. Mas quando ele é fásico, quando ele é pseudofásico, você vai conseguir acessar tão bem a base que na grande maioria das vezes você consegue colar a retina, tá? A não ser que ele tenha um encurtamento muito grande, um descolamento crônico, por exemplo. A retina está pouco móvel. Aí mesmo sendo pseudofásico, eu faço a faixa, entendeu?
E o cristalino, para mim, se o paciente ele passou dos 45 anos ele tem uma indicação de vitrectomia, eu não me preocupo muito com o cristalino, tá? As lentes intraoculares hoje são muito, muito evoluídas, tá? O paciente não vai ter um problema por causa disso. Ele já é presbítero, aquele cristalino já não tem a função que ele deveria ter. Então, se aumentar a minha chance de tirar o cristalino do paciente na vitrectomia, eu tiro. Eu não me preocupo com o cristalino. Então, você tem uma tendência acima dos 45 de fazer já faco-vitré sempre? Se o paciente, se eu sentir que somente a vitrectomia eu vou ter dificuldade de fazer, de colar a retina, eu faço, entendeu? Agora, se o paciente tem o cristalino totalmente transparente, é um descolamento de retina simples, aí realmente não tem porquê, tá? Você faz a vitrectomia, explica para ele que ele pode ter catarata mais cedo, e se ele evoluir, depois você faz a catarata. Eduardo, uma situação que a gente sempre se depara são aqueles DRs inferiores mais crônicos um pouco, até os mais agudos, com ruptura inferior, com buraco inferior, no caso dos míopes que evoluem aí com esse descolamento por mais tempo sem perceber, e os residentes sempre perguntam se a gente coloca óleo 100% desses casos, ou se você tem algum critério para gás também, porque a gente vê que retina com descolamento inferior e buracos pequenos que colam bem durante a cirurgia, o gás também é uma opção. Então, como é que você toma esse critério? Você se sente na cirurgia ou como é que é a sua conduta? Bem, eu sempre converso com o paciente tudo antes da cirurgia. Eu falo para ele que eu posso deixar ar, que eu posso deixar gás, que eu posso deixar óleo. O paciente vai fazer uma cirurgia de buraco de mácula, eu falo para ele que se der muito problema, pode ser que precise de óleo, para o paciente não chegar no dia seguinte com óleo de silicone e fazer, cara, mas eu não sabia disso. Então, sempre conversa com o paciente. Ah, tudo bem, graças a Deus nunca aconteceu no paciente meu de buraco sair com óleo de silicone. Mas eu acho importante você ter essa conversa. Porque o Totó, né, uma vez eu ouvi ele falando uma coisa que eu gostei muito. Toda informação que você dá antes da cirurgia é uma informação sobre a cirurgia. Tudo que é dado depois da cirurgia é justificativa. Justificativa para um problema que aconteceu. Então, o paciente ele tem que saber disso tudo antes. E eu vou decidir do tamponante no intraoperatório. Então, assim, eu faço a vitrectomia inteira, eu vejo como a retina se comporta. A retina colou bem, não teve nenhuma dificuldade, eu boto gás, não tem problema, eu uso o C3. E aí, como é que eu faço a posição de cabeça? As pessoas falam, poxa, mas como é que você vai fazer uma posição de cabeça para baixo, né, que o paciente não vai ficar? Pensa, se a ruptura é periférica, o paciente olhar para cima, entendeu? O que eu faço é, no primeiro dia, eu peço o paciente olhar para baixo, porque quando você pede o paciente olhar para baixo, você empurra aquele líquido que pode ficar remanescente, né, de subretiniano, você empurra, você diminui a chance de você ter dobras na retina, na mácula, que é horrível, é uma queixa horrível do paciente, tá? E aí depois você pede o paciente fazer o face down, entendeu? Porque se a ruptura é aqui, e aí você, face down, face up, e você pede o paciente olhar para baixo, tem grande chance de fazer o nívelzinho aqui do moracoso, entendeu? E entrar aqui. Então, se a ruptura é aqui, você pede o paciente olhar para cima, o líquido vai escorrer para cá e o gás vai ficar tamponando. Então, eu já fiz muito terra inferior com face up, entendeu? E gás. Funciona super bem, não tenha medo. A retina tem que estar colada, tem que estar móvel, não pode estar contraída. Até porque se estiver contraída, você tem que fazer alguma coisa na cirurgia. Ou passa faixa, ou faz uma retinectomia, entendeu? Então, o óleo você deixa a reserva para os casos de retina mais rígidas, DR mais prolongados, PR, quando você precisa fazer uma manipulação maior na região inferior, alguma retinotomia, né? Sim. Sim, e assim, pacientes que não cooperam, tá? Eu acho que isso aí, o paciente pode ter a ruptura temporal, mas você olha para a cara do paciente, que não é incomum de acontecer. O paciente é aquele que não tem a menor orientação, isso acontece muito, infelizmente. Aí também você tem que entrar para ganhar, tá? Só que assim, cada vez menos eu tenho tentado colocar o óleo de silicone, porque eu tive 2 casos de toxicidade de óleo de silicone em paciente que estava 20/20 com óleo, tirei o óleo, o paciente foi para a escotoma central e 20/80. Então o óleo de silicone ele é excelente, ele ganha o jogo, tá? Você está lá, a retina do cara fica colado.
Mas, assim, precisa de uma segunda cirurgia, entendeu? Tem chance de toxicidade. O óleo, ele não é... Se você bota muito óleo, o paciente pode ter glaucoma, aí você tem que tirar o óleo antes do tempo, entendeu? Se não controlar com colírio, aí você tem que tirar, botar gás do mesmo jeito. Então, assim, não é a mil maravilhas, mas é uma excelente opção. Eduardo, aproveitando aí esse caso que você falou, também tive dois casos de toxicidade por óleo de silicone. Uma sorte é que ele era fáscico e aí ele acabou desenvolvendo um subcapsular grande, então a visão dele melhorou mesmo depois. Mas eu percebi que piorou porque no momento do pós-operatório dele ele chegou a ficar 20/40, né? E aí ele realmente depois acabou evoluindo para um 20/150, com uma péssima qualidade de cores central e com esse escotoma central. Você mudou alguma coisa de sua rotina em relação, na hora de remover o óleo de silicone, em relação ao uso do líquido? Se você usa o BSS, se você usa o Ringer, porque eu vejo alguns colegas dizendo que mudaram para o Ringer, né, com o objetivo de tentar, talvez a solução balina balanceada tem algumas questões dos sais que podem interferir nessa bomba da bomba de sódio de potássio da barreira e da retina e pode levar a esse escotoma. O que é que você acha sobre esse assunto aí? Depois que eu tive essa toxicidade, assim, na minha clínica particular, graças a Deus, os pacientes que eu operei foram com gás. Mas depois que eu tive o segundo caso de toxicidade, que foi no ano passado, a retina linda do paciente, você olha, não parece que o cara teve nada. Eu comecei a conversar, né, com o pessoal lá da escola, etc., e muito foi dito sobre essa questão que você falou do Ringer, né? De utilizar o Ringer ao invés de utilizar o BSS. Porque justamente por essa alteração de íons, hidroeletrolíticos, essas coisas assim. Mas particularmente depois disso eu não tive ainda aqui no particular óleo para tirar. Agora, no sistema onde eu trabalho, que é SUS, né, no hospital, no HO São Gonçalo, lá a gente usa muito óleo pela complexidade dos casos. E lá a gente usa de rotina o Ringer, porque o que acontece? Lá a gente tem a questão de custo, é SUS. Então, o que eu faço eu examino muito bem o paciente antes de tirar o óleo. E se o paciente está bem, está tudo com laser, bonitinho, etc., a gente faz a remoção do óleo de silicone sem visualização. Sem visualização não é de bandana, não, tá? Não entra para visualizar a retina. Então eu boto um Ringer pendurado, eu não uso o Constellation que a gente tem lá, a gente bota o Ringer e a gente bota o Ringer com equipe, faz a esclerotomia temporal inferior, faz uma esclerotomia temporal superior, né? Ou nasal superior, dependendo do olho, tira o óleo e não visualizo a retina, tá? Porque eu já examinei o paciente, conheço o paciente. Então lá eu realmente não tenho, eu uso muito mais óleo lá, e lá eu realmente não tenho essa questão de toxicidade, entendeu? Não sei se é porque os pacientes já são tão ruins lá, infelizmente, que não piora a visão, ou se é porque realmente tem essa questão do Ringer. É uma dúvida que ainda não temos uma resposta com 100% de certeza, mas realmente eu ainda uso o BSS, já estive pensando em fazer realmente essa transição para o Ringer, mas realmente também eu tive alguns casos de óleo que eu removi recentemente no particular e realmente, graças a Deus, não tive problema. Agora, o que eu tenho feito, eu já esperei cerca de 6 meses para remover óleo. Quando eu estou com um paciente, principalmente de convênio, que ele está no 3º mês, está tudo bem, já solicito para o convênio para, com 4 meses no máximo, tá tirando óleo. E se tiver colocado um óleo, não no caso do regmatogênico, mas às vezes um DR misto, que às vezes você tem muito sangramento no intraoperatório, você prefere deixar com óleo, dependendo de como fica, às vezes até com os 2 meses eu já tiro óleo, se for um paciente diabético, um caso assim. Isso eu tenho feito de rotina, eu tenho tentado tirar cada vez mais cedo o óleo de silicone. Eu também, assim, principalmente em tracional. No regma, eu vejo jeitão, né? Porque a gente tem aquele período dos 3 meses. Do aparecimento do PVR, que é a maturação do PVR, que são os 3 meses. Então, se é aquela ruptura superior, o paciente está bem, está ótimo, etc.,
Aí quando dá 1 mês e meio, 2 meses, eu peço autorização e programo para 3 meses cravado tirar o óleo. A gente tem uma outra pergunta aqui, Eduardo. Em um paciente de Bruno Pachu, em um paciente com múltiplas rupturas em um mesmo quadrante, é uma indicação realizar uma retinectomia no local das rupturas? Eu acho que a pergunta dele é tipo assim, se você deve unificar as rupturas ou não. Depende muito do aspecto, tá? Tem gente que gosta de unir as rupturas porque acha que aquela ponte pode contrair e levantar. Mas se as rupturas forem pequenas, eu não aumento, não. Eu acho que você acaba criando uma chance maior de migrar mais células do EPR para a cavidade vítrea, porque o buraco é maior, e aí, consequentemente, tem mais PVR. Eu só vou unir quando o aspecto da retina tem pouca mobilidade. Aí sim, aí eu vou unir, vou ver como se comporta, eventualmente, se estiver encurtada, eu faço sempre uma relaxante, se estiver encurtada. Porque a retina, na hora que você cola a retina e você faz uma relaxante, dá um tempinho, a retina abre assim, por causa da relaxante. Porque a retina contrai, isso não é incomum não. Mas eu só junto quando o caso é muito ruim mesmo. Essa retinotomia relaxante radial, assim, o que o Eduardo falou é perfeita. Principalmente o pessoal que está começando, não adianta você fazer uma retinotomia longitudinal assim, que é o que ele falou, vai contrair, vai levantar aquela borda, vai infiltrar e vai reticular. Tem que fazer se for extensa, você tem que fazer até 2 ou 3, entendeu? E fica, às vezes, até aparecendo uma pétalazinha, uma rosa, uma flor, uma margarida, mas para poder ficar realmente ter esse relaxamento aí. Não, Eduardo, foi de uma época que a gente lá na fundação de vez em quando deixava o paciente com ruptura gigante, com PFC alguns dias. Eu não sei se você viveu isso aí, qual é o teu conduto hoje em dia, porque eu acho que faz uns 8 anos que eu não vejo mais isso. Acho que não sei se a gente tem deixado menos, tem operado mais cedo os pacientes, mas qual a tua experiência com ruptura gigante e deixar PFC, se você faz ou nunca mais fez também? Não, deixar PFC eu nunca deixei, tá? Mas eu já vi muita gente assim, não brasileiro. Eu acho que brasileiro nunca veio falar isso. Vou fazer uma correção, mas conclua. Não, nunca vi muito brasileiro falando. Geralmente o brasileiro faz, deixa óleo, deixa gás, etc., não tem muito problema. Eu já vi alguns palestrantes internacionais falando isso, tá? Só que tem a questão, você não pode deixar por muito tempo. Pelo que eu me lembro, eles deixam 2 semanas só, que é o tempo do laser cicatrizar bem. Depois você tira e aí usa o outro tamponante, né? Mas é que tem o risco da toxicidade do perfluo, né? A migração para a câmara anterior e etc. Eu não tenho experiência. E eu não sei se seria uma opção para mim. Eu fico com medo. E a dificuldade de você levar o paciente para o centro cirúrgico novamente, né? Eu tento primeiro o mais que eu estou mais acostumado. Foi bom esse tópico de Felipe até, Eduardo. Dr. Marcelo Ventura, ele foi, acho que, um dos primeiros a falar nisso aqui. Inclusive, ele até advoga, porque ele tentou, no começo, fazer uma publicação de um paper. Bruna está aí, Bruna também já escutou essa história. Na época, ele não conseguiu, enfim. Quando foi, alguns meses depois, essa mesma revista publicou uma série de casos menor de um outro pessoal, acho que dos Estados Unidos, enfim, publicando, e a gente tinha muito hábito. Hoje em dia a gente tem menos. A gente deixava 5 dias. A gente colocava o PFC, e aí depois, com 5 dias, deixava o paciente em decúbito dorsal, né? A gente tinha a comodidade de ter o internamento, então a gente conseguia deixar o paciente internado, e aí era fácil. Como sempre, praticamente todo dia tem alguém fazendo cirurgia de retina lá. Quando às vezes você mesmo não conseguia, você conseguia que um outro colega retirasse para você. A gente tinha resultados realmente muito bons. Eu acho que é uma rotina hoje em dia que às vezes é mais complicada, ainda mais em tempos de Covid que a gente está hoje em dia, de um paciente desse ficar internado. Mas era um resultado que a gente tinha muito bom, né, Felipe? Eu acho que eu e Felipe, a gente foi de uma geração que a gente fez muito isso. Sobrava para a gente tirar o PFC depois, né? Exatamente. E às vezes chegava o PFC na sexta, no sábado a gente ia lá tirar. E assim, com 5 dias a gente nunca teve realmente problema de toxicidade, nada. E tinha resultados muito bons. As retinas ficavam bem flat, né? Você conseguia deixar a retina bem lisinha, porque o laser com 5 dias, às vezes ele já tinha uma discreta pigmentação, então você depois fazia a troca e muitas vezes a gente deixava com gás mesmo.
E deixa eu te Inclusive, o medo fazer, era até o paciente ter trombose, né? todo o olho, Oi? você preenchia todo o olho Preenchia todo o olho. e não tinha migração para a câmara anterior? Não. O paciente face-up, 5 É. dias face-up, pingando colírio, e É. a gente morrendo de medo do paciente ter uma trombose venosa profunda lá, internado 5 dias, sem andar, sem nada, levantar Mas pra aí ir no tem essa banheiro. comodidade, né? Porque, por exemplo, você imagina você mandar um paciente para casa com PFC. Eu acho que isso realmente, hoje em dia, é complexo, né? Até porque, sei lá, vai acontecer alguma coisa, o paciente não consegue voltar, o paciente some e tal. Então, quando você consegue ter o controle de deixar um paciente internado, realmente, eu acho que é uma vantagem. Eu acho que a questão também é o seguinte, eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil, não existe aquele companheirismo entre os especialistas. Então, se o paciente ele sai de você porque não está enxergando bem, porque está com o perfil cheio do olho, e vai no outro médico que não entende, o cara descasca você, entendeu? Então, assim, tem que estar bem alinhado, bem explicado, Isso. e etc. Né? Ô, Eduardo, Algemado no internamento. Eu acho que a gente ainda tem espaço para uma pergunta aqui, que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas estamos indo bem. Em relação a essa questão do face-up, a gente aqui realmente tem muito hábito de orientar o decúbito ventral, né? Mas aí Adriano perguntou se nesses pacientes que fazem o face-up, se você já teve algum caso de um quadro álgico mais importante por conta do aumento da PIO aí, por conta de um possível colabamento aí do ângulo, alguma coisa nesse sentido, um deslocamento do complexo todo e acabar obstruindo o ângulo. Eu tive um caso só, mas que aí o paciente queixou de dor. Eu até orientei ele para pingar. Eu não sei se ele teve o aumento da pressão por expansão do gás, ou porque ficou com muito volume, ou se foi porque realmente gerou corpo ciliar, ou houve algum deslocamento, né, da câmara anterior. Mas no único caso que eu tive, graças a Deus, o paciente melhorou rápido, eu orientei ele a pingar por telefone. No final de semana, claro que se tivesse que ver o paciente eu ia ver, mas eu orientei ele a pingar. Eu gosto muito de usar ou dorsal ou druzolol, tá? Que sem nenhum interesse comercial, mas é porque retinólogo não entende muito dessas coisas. Então eu pego qualquer um que está na minha frente ali, porque para mim é baixar a pressão temporariamente do paciente. E funciona muito bem, tá? Essa combinação de dorzolamida com malhado de timolol para a retina sempre abaixa a pressão e o paciente melhorou a dor, tá? Então, assim, eu não sei se foi porque realmente teve um bloqueio ou não. Perfeito. Pessoal, vamos aqui, a última perguntinha aqui, a derradeira. Se ele tem, Adam pergunta se tem alguma dica em uso de óleo de silicone em paciente PR em afásico. Você faz alguma daquelas manobras, faz da hashtag para evitar que o óleo venha para a câmara anterior, nos casos afásicos, ou faz só um API, o que é que você faz? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho um vídeo que está até na SBRV, né, que é a sutura de contenção. Bem, o que você precisa primeiro saber? Bem, óleo de silicone de 1000 é mais fácil migrar do que o de 5000, tá? E aí você tem que saber como é que é o status da pupila do paciente. Se o paciente ele tem uma pupila pequena, é claro, se você ficar dilatando o cara, o óleo pode migrar, tá? Mas a chance de uma pupila pequena do óleo migrar para a câmara anterior é pequena, tá? Aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui, é um vídeo de 1 minuto. Tá? Pode compartilhar, tranquilo, Eduardo. Então, isso aqui eu estava esse vídeo aqui, eu estava no meu fellow. Então, eu fui fazer a vitrectomia da paciente no SUS, e ela tinha esse coloboma de cristalino, e aí atrapalhou muito a visualização. Aí eu acabei fazendo a lasectomia, né, tinha uma opacidade bem no centro, aí fiz a vitrectomia, né, botei o perfluo, já usava chandelier, fiz uma retinotomia para drenar o fluido, aqui nasal superior. Vitrectomia da base, aí enfim, beleza, vamos pular. Aí, o que eu faço? Eu faço a peritomia 360 graus, aí eu faço um sulco
mais ou menos 1,5, igualzinho o hashtag da fixação que o pessoal faz. E aí você faz a sutura de contenção. Você vai com prolene, aí depois você volta, mesma coisa, aí sutura. Isso aqui foi uma perdazinha epitelial que o paciente teve, sem querer eu esbarrei na corda, tá? Não briga comigo, não. Aí você pode fazer só ir e voltando, já é suficiente. Essa paciente, eu fiz a sutura de contenção porque ela tinha um defeito da pupila, que a pupila dela não fechava muito bem. E aí só que aí nesse caso eu fui e voltei, então eu fiz o hashtag mesmo, né? Aí depois você sutura, né? Eu fiz a troca, botei óleo, aí ó, ficou o ar, eu gosto de deixar o ar até para criar esse nível do óleo para a câmara anterior. Eu faço a retinotomia, a iridotomia inferior, e olha como é que a gente consegue ver o óleo tentando passar e a sutura segurando, tá vendo? Verdade. Então ele segura bem. Só que assim, isso aqui você não precisa fazer de rotina não, tá, gente? Você só precisa fazer em pacientes que têm alterações pupilares, pupila grande. Paciente com uma pupila pequena, não se preocupa, o óleo não vai passar. Mas lembra de fazer a iridotomia inferior, para não ter bloqueio, etc. Show de bola. Meu amigo, muitíssimo obrigado, Eduardo. Foi, como eu disse, quando você terminou a aula, foi realmente uma aula magna aí de descolamento de retina. Eu acho que a gente conseguiu abordar tópicos muito bons, muito bem ilustrativos, as ilustrações do pessoal aí que está começando. Fico muito feliz aí com sua presença no nosso Web Update. Fechamos realmente os Web Updates com a área mais importante da oftalmologia, que é a retina, né? Fechamos com chave de ouro. Tá brava né? não, tá bom. Bom, mas obrigado aí, meu amigo, pela sua presença, viu? Bom final de ano aí a todos. Queria agradecer, né, primeiro a vocês, a todos os patrocinadores, a Bru, que eu tenho muito carinho e admiração, que me aguentou como motorista em Porto Rico, né? E também agradecer ao Luiz Felipe Locato, tá? Porque ele me forneceu muito material para essa aula, tá? Vocês devem conhecer já os vídeos dele, o cara é nota 10, cheio dos macetes. Quem não conhece, siga lá no Instagram, Retina Tips, e aproveite também para nos seguir nas redes sociais aí, no @EnsinoFav e no YouTube. Filipão, valeu, meu amigo. Muito bom, obrigado, Vasquinho. Parabéns aí, Eduardo, mais uma vez. Como o Vasquinho disse, nada a acrescentar, aula mesmo. Para comemorar amanhã eu tenho 2 descolamentos pela manhã lá na Fundação. Isso aí. E aí vai Estou ser sabendo que você tem um paciente com coloboma de íris, de cristalino, de coloboma de tudo aí, com DR. Exatamente. O fellow está sem dormir há uma semana pensando nessa cirurgia. Vai ser bom. Vamos filmar. Beleza. Um abraço, pessoal. Um abraço. Feliz Muito obrigado obrigado, a todos pessoal. aí. Um abraço, Eduardo. Obrigado. Valeu, até Boa mais. noite. Tchau. Obrigado, pessoal.